Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia e tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira, como essas mudanças podem afetar o seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber a notificação sempre que eu fizer um novo vídeo. E no final desse vídeo, dá um like, dá um gostei, compartilha aí com os amigos que, porventura, gostarem desse tipo de assunto que a gente vai tratar aqui no vídeo, ok? Hoje a gente vai falar sobre o que está sendo discutido, que é a chamada impressão de dinheiro, impressão de moeda, como que a gente vai pagar as contas, o jargão jornalístico está falando, o governo vai emitir moeda, vai imprimir dinheiro para pagar suas contas. Agora, durante o coronavírus, o mundo entrou numa situação totalmente atípica, que o que? Demanda que o Estado gaste muito, principalmente com equipamentos na área de saúde, contratação de profissionais aí no curto prazo para atuar na pandemia do coronavírus. E de onde que vai sair esse dinheiro? Basicamente, teriam três maneiras. Primeiro, aumento da carga tributária. Quais seriam os problemas do aumento da carga tributária? Hoje, a carga tributária no Brasil está aproximadamente 35% do PIB. Aumentar a carga tributária no Brasil hoje significa menos renda, menos trabalho, menos emprego, menos oportunidade para os empreendedores. Por quê? A carga tributária nada mais é o quê? O governo sugando, puxando ali do setor privado hoje mais ou menos 35% do PIB, né? Então, aumentar a carga tributária seria algo extremamente problemático nesse sentido, certo? Uma outra maneira que o governo tem de se endividar, e qual seria de se endividar, não, de pagar suas contas, fazendo um parênteses, né? Nos últimos anos o governo vem gastando mais do que arrecadando consistentemente, nos últimos 6 anos, a gente pode colocar assim. Então, nos últimos 6 anos a União tem orçamentos deficitários. Estados e municípios também estão mais ou menos na mesma linha, né? Tem uma problemática fiscal no Brasil, né? As despesas do setor público, elas não comportam ali, quando a gente comparado com a arrecadação. Então, uma outra forma de financiar seria o quê? Por meio do aumento da dívida pública. Qual o problema disso? Hoje a dívida pública brasileira está mais ou menos em 80% do PIB e já comparado com outros países, já é uma dívida muito alta. E você tem dois problemas de você sustentar as despesas atuais com aumento da dívida. Primeiro, o problema é o seguinte, chega uma hora que quem está comprando essa dívida, quem está emprestando para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, vai cobrar muito alto, né? Vai falar, peraí, para eu emprestar para você, né, honrar essa dívida no longo prazo, porque muitas vezes o governo emite títulos a perder a muito longo prazo, aí, 10, 20, 30 anos. E aí, para que haja o interesse, né, em comprar esses títulos, muitas vezes há uma exigência de uma taxa maior. Então, tem esse problema, né? Quanto maior a dívida, a proporção da dívida em relação ao PIB, maior tende a ser a taxa cobrada por esses títulos. Qual o outro problema? Vira um problema geracional, um problema de gerações, né? Hoje a geração atual está se endividando, deixando a dívida para as futuras gerações. Então hoje a criança aí que tem 2, 3 anos, 4 anos, quando ela estiver adulta, ela vai estar vivendo uma sociedade, num país brasileiro que tem uma dívida com proporção do PIB muito maior do que a gente tem hoje. Por quê? Porque lá atrás o pessoal gastou por conta e jogando, né, se endividando e aumentando. Então é um problema geracional. Então, basicamente, essa outra forma de pagar as contas, né, o Estado pagar suas contas, tem esse problema, né, problema geracional aí e o problema da sustentabilidade da dívida. E uma outra maneira, que é essa que está sendo discutida, a impressão do dinheiro, qual é a problemática e por que não se faz isso? Já que tem despesa para gastar, tem necessidade, por que simplesmente você não imprime dinheiro, imprime, ou seja, aumenta a base monetária? Não é exatamente, o pessoal fala imprimir dinheiro, né? Literalmente imprimir dinheiro, mas sim utilizar os instrumentos que o Estado brasileiro tem para aumentar a base, né, monetária. Por que o governo não faz isso? Porque todos esses instrumentos que aumentam a base monetária, eles são instrumentos que geram inflação. E qual é a problemática da inflação? A inflação nada mais é do que como o imposto, porque ela retira da sociedade determinados valores. Quem, né, detém esse poder de aumentar a base monetária? O Estado. A partir do momento que o Estado ele aumenta a base, aumenta a oferta de moeda, o que vai acontecer com qualquer coisa que tem em abundância? Ela tende a ser desvalorizada.
Se tende a ser desvalorizada, quem detém essa moeda tende a perder. Ou seja, por isso que a gente pode chamar ela de imposto inflacionário, porque a inflação ela é perversa principalmente para as pessoas mais pobres, porque o sujeito ganha R$1.000, chega uma hora, dependendo da inflação, aqueles R$1.000 passam a valer muito pouco num curto espaço de tempo. A gente tem que lembrar da época da inflação da década de final dos anos 80, início dos anos 90 ali, que a inflação chegou a valores tão altos que a pessoa recebia, ela corria para o supermercado para comprar aquilo de produtos porque o dinheiro ele ia perdendo valor a cada dia. Então a inflação não é algo desejável. Por conta disso, o governo não se utiliza deste instrumento que é o quê? Impressão de dinheiro para pagar suas contas, aumento da base monetária para pagar suas contas. No entanto, o que está sendo discutido agora é o seguinte: poxa, será que a gente não está vivendo um momento tão atípico que um aumento da base monetária, uma impressão de dinheiro, né, utilizar esses instrumentos, ele geraria de fato uma pressão inflacionária? E o que está sendo discutido é que não, por quê? Porque não há pressão sobre o consumo, sobre a demanda, as pessoas estão em casa, estão confinadas ali por conta das quarentenas, então a pressão inflacionária ela só teria se a demanda estivesse muito alta, né? E hoje você tem, de modo geral, mais oferta de produtos do que demanda para esses produtos, né? Porque as pessoas não compram, então não tem como você ter uma inflação muito alta. A gente pode até discutir pontualmente alguns produtos em alguns setores que sim, de fato, foram afetados em relação à oferta. Num primeiro momento, houve sim uma corrida ali ao supermercado, todo mundo achou que ia faltar tudo e saiu correndo para os supermercados comprando muita coisa. Então, de fato, teve uma pressão ali em relação ao aumento muito grande da demanda, né? E que força ali o aumento de preços. Mas foi no primeiro momento, né? Existe sim alguns setores que podem sofrer com a oferta, né? Tipo, diminuindo a oferta e se a demanda para alguns produtos for muito alta, sim, esses produtos tendem a aumentar o preço. Só que, de modo geral, a demanda está sendo muito baixa. E a demanda está sendo muito baixa por quê? Porque as pessoas elas podem até ter a demanda, só que elas não têm como fazer com que essa vontade de comprar se efetive na prática, né? Ela não consegue comprar, ela não pode sair na rua, ela não pode fazer uma série de coisas. Então, quem tem os produtos para vender acaba tendo que vender por um preço menor. Ou seja, se essa pressão inflacionária não existe por conta do coronavírus, do confinamento, por que não se utilizar deste instrumento de quê? De aumento da base monetária, chamada impressão de dinheiro? Vamos, né, botar mais dinheiro no mercado, pagar as contas com essa chamada impressão do dinheiro, né, que o governo, o Estado brasileiro, ele detém o monopólio, e pronto, estaria resolvido. Né? Então é isso que está sendo discutido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E como isso pode afetar seu bolso? Se for pagar as nossas despesas, hoje as despesas coronavírus, por conta da tributação, aumento da carga tributária, como eu falei, isso tende ao quê? Menos renda, menos trabalho, menos oportunidade para empreendedores, por aí vai. Aumento da dívida pública é um problema geracional. E, por último, essa questão tomar cuidado aí para que isso não gere inflação. E me parece que é uma solução plausível, tendo em vista o cenário que a gente tem hoje de confinamento das pessoas e uma restrição ali da demanda. Ou seja, dá sim para se pensar em aumentar a base monetária, a chamada impressão ali de dinheiro, sem que isso gere necessariamente inflação. É isso que está sendo discutido. Espero que com esse vídeo tenha te auxiliado aí a entender um pouquinho dessa discussão que deve prevalecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Abraço!